Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro semanal. Sempre nas nossas segundas-feiras, às 20 horas, nós temos esse encontro marcado, aonde eu tenho abordado aqui no canal do YouTube temas relacionados às áreas contábil e fiscal. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a EFD-REINF, a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e outras informações fiscais, sob um viés bem prático a respeito da obrigatoriedade e também do calendário, que são dois conceitos que a gente vai ter que entender aí, que nós temos um grupo de empresas que são obrigadas e nós temos um a partir de quando. E é isso que a gente vai entender de maneira bem prática, bem objetiva, estudando a FD-REINF. Vou deixar uma planilha aqui de material auxiliar para vocês, vou abrir ela, a gente vai estudar, vai ter acesso a esse conteúdo e eu tenho certeza que vai ser bem bacana esse nosso bate-papo. Eu já gostaria de agradecer de antemão a presença dos que já estão online, daqueles que já estão comigo aqui participando da aula, e lembrar a você que está aqui agora, mas não vai poder assistir a aula inteira, que essa aula vai ficar disponível no YouTube por pouco tempo. Então, se você não pode assistir agora, já entra logo depois, entra amanhã, mas não deixe de assistir porque a gente tira as lives do ar e coloca elas disponíveis para os alunos dos nossos cursos. Então você tem aí a oportunidade de poder assistir durante um certo período de tempo, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado por vocês já estarem aqui, obrigado pelas mensagens que eu tenho recebido de vocês a respeito dos nossos conteúdos, a respeito do Projeto 300. Acreditem que vocês têm me ajudado bastante e me incentivado muito a continuar esse projeto. Então, sem mais delongas, sem mais bate-papo, vamos ao nosso conteúdo. E eu quero começar, pessoal, com uma afirmação que talvez a maioria de vocês até já tenha esse sentimento, tá? A grande verdade é que muito se fala sobre FD-REINF, tá? Muito se fala desde 2016. É um assunto que está sempre sendo discutido por profissionais, sempre sendo publicados novos materiais, sempre sendo disponibilizados ali lives, webinars. Porém, a maioria dos profissionais ainda não sabem ao certo se estão na obrigatoriedade de envio e quais informações devem enviar. Isso é uma grande verdade. Na maioria das vezes, quando eu converso com profissionais, a gente percebe claramente que ainda tem muita gente com dúvidas sobre se estão obrigados e a partir de quando. E também, mais especificamente, sobre que tipo de informações vão ser enviadas nessa FD. Pelo contrário, muitos profissionais estão sem mandar absolutamente nada. E o que é pior, mesmo já estando na obrigatoriedade, tá? Tem muitas empresas que já deveriam estar mandando a FD-REINF há um bom tempo e ainda não estão, simplesmente porque não observaram que já estão no âmbito da obrigatoriedade. Então, isso é algo muito sério, é algo que a gente tem que considerar com muita cautela, com muito cuidado, porque vão vir penalidades, podem demorar um pouco, mas vão vir as penalidades e os profissionais responsáveis por essas empresas vão acabar sendo responsabilizados por esse não envio. E aí, pessoal, quando a gente fala de FD-REINF, eu já adianto que existem aí muitos conceitos e uma base que é necessária relacionadas às retenções. A retenção é a base geral da FD-REINF. Se eu não entendo de retenções, dificilmente eu vou conseguir fazer minha FD-REINF de maneira segura, assim como se eu não entendo do ICMS, eu não consigo fazer o SPED fiscal, assim como se eu não entendo de contabilidade, eu não consigo fazer o SPED contábil, e assim por diante. Então, essa dificuldade na percepção da obrigatoriedade e de quais informações devem ser enviadas, elas também existem muito em decorrência da dificuldade que os profissionais têm com o processo e a rotina de retenções, tá? E aí nós temos algumas novidades para 2020,
Primeira novidade que nós tivemos o cancelamento do layout 2.0, tá? Esse layout 2.0 ele foi cancelado no início de 2020. Nós tivemos a publicação de uma nova minuta de layout, que é a 2.1. Essa minuta nova, ela traz algumas novidades ali pra gente, como a inclusão de novos eventos. Novos eventos foram incluídos, alguns foram retirados, e aí a gente tem esse novo cenário relacionado à escrituração. Nós temos um novo cronograma, que é o que nós vamos estudar aqui, tá? Um cronograma que mudou aí a data do início da obrigatoriedade para o pessoal do grupo 3. E aí nós temos essa integração entre EFD, REINF e E-Social, que ainda tem sido desenhada nos últimos tempos, né? Desde 2019, quando houve ali a notícia de que o E-Social seria substituído, depois disso nós tivemos indas e vindas relacionadas ao E-Social e que respinga na FD REINF, e aí a gente ainda tem essa relação ainda um pouco conturbada entre esses dois SPEDs, tá? Mas vamos lá para a nossa planilha para a gente estudar primeiramente quem são as empresas que estão obrigadas, tá? Eu preparei aqui uma planilha, pessoal, aonde com base na instrução normativa 1701 de 2017 e das alterações posteriores, eu selecionei aqui quem são os 8 grupos de empresas que estão no âmbito da obrigatoriedade da FD REINF, tá? Professor, essa instrução normativa é de 2017, ela está atualizada? Sim, eu estou trazendo aqui a instrução normativa 1701 compilada, atualizada com as outras instruções normativas que vieram ali alterar posteriormente, tá? Então nós vamos dividir aqui em 2 momentos. Primeiro nós vamos falar sobre as empresas que estão obrigadas, a quem que a FD REINF quer alcançar, a quem que ela quer pegar, quais são os tipos de contribuintes que ela quer que envie as informações, e depois nós vamos falar sobre a outra vertente, que é a do calendário, que é a partir de quando, certo? Então vamos começar falando da instrução normativa 1701 de 2017 com todas as suas alterações. Ela começa dizendo que estão obrigados ao envio da FD REINF as pessoas jurídicas que prestam ou que contratam serviços mediante cessão de mão de obra. Então, se o teu cliente ele presta serviço ou ele contrata serviço mediante cessão de mão de obra, ele vai ter que fazer a retenção das contribuições previdenciárias e ele estará obrigado ao envio da FD REINF, tá? E aí nós temos os grupos que definirão a partir de quando. É muito interessante nesse ponto que você entenda, por exemplo, qual é o conceito de cessão de mão de obra, quais são as atividades que devem ser feitas, essas retenções. Pensando nisso, como esse não era o objetivo dessa nossa aula, eu pedi ao professor Marcos Lima que ele gravasse uma aula explicando os conceitos de cessão de mão de obra, explicando os conceitos relacionados ao preenchimento dos eventos de retenções previdenciárias dentro da FD REINF e de maneira prática. E essa aula vai ao ar aqui no nosso canal do YouTube na quinta-feira. Nós estaremos mandando o link para que você possa se inscrever nessa aula que vai acontecer na quinta-feira. Ela não vai estar disponível no canal do YouTube na quinta, mas ela vai ser liberada para quem estiver inscrito gratuitamente na quinta-feira. Então, você que está aí na minha base de e-mails, você vai receber um e-mail amanhã. Fica ligado nos seus e-mails que você vai receber um e-mail amanhã com o link para que você possa fazer a sua inscrição para receber essa aula de FD REINF focado nos serviços de mão de obra, no preenchimento das informações das retenções previdenciárias, como é que gera a guia de recolhimento, isso tudo o professor Marcos Lima vai abordar nessa aula. Se você ainda não está na minha base de e-mails, que você não está recebendo os meus e-mails, deixa aqui embaixo nos comentários o seu e-mail para que a gente possa pegar e amanhã enviar também para você esse e-mail para que você possa se inscrever nessa aula, tá? Segundo grupo de obrigados à FD REINF. Quem mais que a FD REINF quer alcançar? Pessoas jurídicas responsáveis pela retenção de PIS, COFINS e CSLL, as famosas contribuições sociais retidas na fonte. Então,
aquelas pessoas jurídicas que são responsáveis pelas retenções das contribuições sociais, elas também terão que enviar as informações dessas retenções na FD-Reinf. Aqui é um ponto mais polêmico da FD-Reinf, tá? Porque esse evento, ele é, sem dúvidas, um dos mais importantes relacionados à escrituração, e ele ainda não tem prazo para que os contribuintes enviem essas informações, tá? A gente está aguardando aí um layout que traga de maneira definitiva o evento, aonde os contribuintes irão fazer o preenchimento dessas informações das retenções, das contribuições sociais retidas na fonte e do imposto de renda retido na fonte, mas até o momento nós estamos apenas aguardando, tá? 3. Pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da CPRB, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Esses são aqueles contribuintes que optaram pela desoneração da folha de pagamentos e por pagar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, a CPRB. 4. Produtor rural, pessoa jurídica e agroindústria, quando sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta, proveniente da comercialização da produção rural. Então são aqueles produtores rurais, pessoas jurídicas, e aquelas agroindústrias que têm a contribuição previdenciária substitutiva, que ao invés de ele pagar essa contribuição previdenciária sobre folha de pagamentos, por exemplo, ele vai pagar sobre a receita bruta proveniente da comercialização daquela produção rural. Nós temos também as associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional, que tenham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento, uso de marcas e símbolos, publicidade e propaganda. Então a gente tem aqui uma coisa bem específica, tá? São as associações desportivas que mantêm clubes de futebol profissional. A maioria dos clubes de futebol hoje, eles têm a sua constituição dentro desse âmbito de serem mantidos por uma associação desportiva, tá? E a maioria desses clubes, principalmente os profissionais, eles recebem valores a título de patrocínio, licença de televisão, uso de marca, publicidade e propaganda. É muito comum você ver clubes de futebol patrocinados pela Caixa Econômica Federal, por grandes empresas. Então, quando a associação desportiva ela recebe esses recursos a título de publicidade e propaganda, licenciamento e todos esses que eu falei agora, ela vai ter que informar na FD-Reinf que recebeu esses recursos e de quem foram esses recursos. E aí, o fisco ele vai começar a ter um olhar mais rigoroso aos clubes de futebol profissional, que inclusive esses clubes estão passando por um momento no Brasil onde está sendo discutida aí a mudança na sua constituição societária e jurídica, onde eles deixem de ser essas associações, deixem de ser gerenciados por essas associações desportivas e passem a se tornar clubes-empresas, empresas com a modalidade de tributação específica, com tratamento tributário próprio. Nós temos o ponto 6, que são as empresas ou entidades patrocinadoras que tenham destinado recursos à associação desportiva. Ou seja, tanto a associação desportiva que recebeu o recurso vai informar que recebeu esse recurso, de quem e quanto, como quem pagou o recurso também vai informar. E isso permitirá que o fisco possa fazer os cruzamentos de informações, tá? Então, a entidade patrocinadora, ela vai enviar as informações sobre o valor do patrocínio, o valor que ela pagou à associação desportiva, e a associação desportiva também vai informar que recebeu esses recursos, tá? 7, nós temos as entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional. Então aqui, ó, todas as entidades que promoverem eventos desportivos no território nacional, ligados ao futebol profissional, eles vão ter que informar. Por exemplo, imagina aí a CBF está realizando, ela é a promotora de um evento desportivo, que é, por exemplo, a Copa do Brasil. Quando houver uma partida da Copa do Brasil, a CBF vai precisar informar dentro da FD-Reinf
Quais foram ali os CNPJs da entidade, do clube visitante, do clube mandante, qual foi a competição, qual foi o valor da renda, quais foram as despesas. Essas informações relacionadas ao evento desportivo deverão ser enviadas para o ambiente do SPED, para o ambiente nacional, pela entidade promotora, tá? E aí nós temos também as pessoas jurídicas ou físicas que pagarem ou creditarem rendimentos sobre os quais haja um imposto de renda retido na fonte. Vou repetir para vocês conseguirem fixar bem, tá? Pessoas jurídicas ou físicas que pagarem ou creditarem rendimentos sobre os quais haja um imposto de renda retido na fonte. Então, ora, o imposto de renda retido na fonte, ele é uma das ações, um dos fatos geradores cujo a FDRINF mais objetivo alcançar. Então aqui ele já deixou claro que se eu sou uma pessoa física ou jurídica que pagar ou creditar qualquer rendimento que seja sujeito ao imposto de renda retido na fonte, eu vou ter que informar esses dados na minha FDRINF, mesmo que hoje a gente saiba que ainda não temos o evento de maneira habilitada para o contribuinte e nem a obrigatoriedade já do envio desse evento dentro da escrituração no layout que nós temos hoje. Porém, pessoal, esse é um dos grandes objetivos da FDRINF, alcançar esse fato gerador, alcançar essas operações para que eles possam fazer a rastreabilidade dessas retenções. Eu queria só voltar aqui, vou até desmarcar aqui o de cima e marcar aqui o ponto 3 de novo. Com relação a essas pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da CPRB, enquanto elas não estiverem enviando essas informações da CPRB na FDRINF, elas devem estar informando essas informações, esses dados, no bloco P da EFD Contribuições, tá, pessoal? Isso é importante porque isso aqui não é novidade, tá? Ou o contribuinte está enviando as informações no bloco P da FD Contribuições, ou ele já está enviando as informações da CPRB lá na FDRINF. A partir do momento onde ele começa a enviar na FDRINF, que ele fecha a DCTF Web com as informações da CPRB, ele não precisa mais fazer o preenchimento do bloco P da FD Contribuições. Então o que aconteceu? Esses são os pontos principais que a FDRINF deseja alcançar. Aqui está a obrigatoriedade da FDRINF. São esses contribuintes que vão estar no âmbito da obrigatoriedade da FDRINF ou já estão, a depender de uma outra coisa que é o calendário. O calendário, eu fiz aqui um resumo dele nessa planilha, que eu também vou disponibilizar para vocês, aonde diz o seguinte, calendário de obrigatoriedade da FDRINF. A FDRINF, ela dividiu aquele grupo de obrigados em 4 níveis, em 4 tipos, em 4 grupos. Então, essas pessoas jurídicas que estão obrigadas, ela dividiu em 4 grupos. No primeiro grupo, nós temos as entidades integrantes do grupo 2, entidades empresariais, do anexo 5, da Instrução Normativa da Receita Federal 1634 de 2016. Detalhe importante, pessoal, essa Instrução Normativa 1634, ela também trazia os grupos relacionados ao e-social. Só que essa Instrução Normativa ela já foi revogada, mas ela foi simplesmente revogada, mas saiu uma nova que praticamente atualizou o que tinha escrito nela. Com relação à menção à Instrução Normativa 1634, nós continuamos com ela normalmente na 1701, então por isso que a gente não mudou aqui, tá? Então nós temos entidades integrantes do grupo 2, que é as entidades empresariais, do anexo 5 da Instrução Normativa 1634 de 2016, que são aquelas que tenham um faturamento acima de 78 milhões no ano de 2016, tá? Quem teve um faturamento acima de 78 milhões no ano de 2016 são as empresas, as entidades empresariais que estão no grupo 1 da FDRINF.
Esse pessoal do grupo 1 começou a enviar a partir de quando, professor? Começou a enviar FD-REINF desde maio de 2018, tá? Maio de 2018. Aqui embaixo eu botei uma observação importante sobre esse pessoal do grupo 1. Esse faturamento acima de 78 milhões que eu acabei de mencionar compreende o total da receita bruta auferida no ano calendário de 2016, tá? E aí a gente tem esse conceito que ele está falando do total da receita bruta auferida. Então, nessa receita bruta vão entrar o faturamento, que é a receita da atividade operacional, e as demais receitas da pessoa jurídica no ano calendário de 2016, tá? E lembrando que essa receita vai ter sido declarada lá no SPED-ECF, tá? Na escrituração contábil fiscal. Então, quem teve o faturamento acima de 78 milhões, declarou esse faturamento lá no SPED-ECF no ano de 2016, seja da sua receita bruta, que é faturamento mais demais receitas, vai estar no grupo 1 da FD-REINF, que são aquelas que começaram a enviar em maio de 2018. Beleza. O grupo 2, nós temos o seguinte, ó. As demais entidades do grupo 2, entidades empresariais, que estão lá no anexo 5 da Instituição Normativa 1634, exceto as optantes pelo Simples Nacional, desde que a condição de optante conste no CNPJ em julho de 2018. Então, a gente já traz aqui o pessoal do grupo 2. É mais ou menos assim, pessoal. Grupo 1, todas as entidades empresariais que faturaram acima de 78 milhões em 2016. Grupo 2, pessoal que faturou abaixo, com exceção dos optantes pelo Simples Nacional. Mas optantes pelo Simples Nacional quando? Até 1º de julho de 2018. Quem estava nessa condição em julho de 2018, que estava na condição de optante pelo Simples Nacional, ele não entrou no grupo 2, tá? Ele ficou para o grupo 3. E aí o grupo 2, que são o restante, prioritariamente quem faturou abaixo de 78 milhões, a maioria das empresas do lucro presumido, vai estar ali, ó, obrigado desde janeiro de 2019, né? Já está mandando desde janeiro de 2019. O grupo 3, que é composto pelas empresas optantes pelo Simples Nacional e as entidades sem fins lucrativos, deveria ter começado agora em janeiro de 2020. A previsão era janeiro de 2020. No entanto, a Instrução Normativa 1921 de 2020 disse que essa obrigatoriedade não seria mais a partir de janeiro de 2020, seria em uma data que ainda vai vir a ser definida pela Receita Federal. Então a gente agora está aguardando a definição, a publicação de um novo ato normativo por parte da Receita Federal, dizendo quando que as empresas do grupo 3 vão estar obrigadas, tá? Esse grupo 3 são aqueles que não pertencem aos grupos 1, 2 e 4. É uma questão de exclusão, tá? Então o grupo 3 não pertence nem a 1, nem o 2, nem o 4. O grupo 4, que também está com data a definir, são os entes públicos, aqueles integrantes da administração pública e as organizações internacionais. Então, esse grupo 4, ele ainda também não tem prazo. Ainda estamos aguardando um ato da Receita Federal que irá normatizar, tá? Observações aqui. Eu já fiz a primeira observação, que o faturamento de 78 milhões do grupo 1 é a receita bruta, né? É a receita bruta, ou seja, o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica no ano calendário de 2016 e informado no SPED-ECF do ano calendário de 2016, que foi informado no exercício de 2017. As entidades com faturamento abaixo ou igual a 78 milhões e as do terceiro setor, aquelas sem fins lucrativos, elas poderiam optar por entrar no grupo 1, elas poderiam optar por entrar na FD-REINF aqui em maio de 2018, desde que essa opção ela tivesse acontecido de forma expressa e irretratável. Então, elas não poderiam voltar atrás. Então, elas poderiam pedir ao órgão, pedir à Receita Federal para entrar na FD-REINF antes, mas essa opção teria que ser feita de maneira expressa e irretratável. Outra observação importante. A partir do mês de competência em que a DCTF Web for obrigatória,
e aqui é tema para uma outra live, para um outro momento a gente falar exclusivamente sobre DCTF Web, as contribuições sociais previdenciárias deverão ser recolhidas por meio de DARF, tá? Então, a partir do momento aonde eu estou encerrando a minha DCTF Web de maneira obrigatória, as minhas contribuições previdenciárias sobre os serviços mediante cessão de mão de obra, sobre a contribuição previdenciária substitutiva, vão ter que ser recolhidos por meio de DARF, tá? E por fim, pessoal, a FD-REINF ela deverá ser transmitida mensalmente ao SPED, sempre até o dia 15 do mês subsequente, a que se refere à escrituração. Porém, os eventos desportivos, que eu expliquei para vocês lá na obrigatoriedade, que são aquelas entidades promotoras de eventos desportivos, eles têm um prazo de até 2 dias úteis após a realização do evento para poder fazer a transmissão da FD-REINF. Então, eles têm um prazo específico próprio para poder prestar essa informação. Beleza? Então, assim, a gente viu aqui quem são os contribuintes que estão obrigados, viu o calendário da obrigatoriedade e agora a gente volta aqui para o nosso material para a gente encerrar essa aula, uma aula curta, rápida e bem objetiva. E aí eu quero te fazer a seguinte pergunta. Você está fazendo corretamente as retenções das empresas que você trabalha? Pessoal, não é incomum que quando a gente vai fazer trabalhos, ou até mesmo pegar clientes novos aqui, a gente descubra que vários contribuintes deveriam estar fazendo retenções e não estavam. Ou até mesmo eles deveriam ter retenções em cima dos pagamentos que eles receberam e essas retenções não estavam sendo feitas. Outra pergunta que eu tenho para te fazer. Você está enviando corretamente as informações dos seus clientes na FD-REINF? Então a gente tem duas linhas de raciocínio. Primeiro, eu estou fazendo as retenções corretas? Segundo, eu estou enviando essas informações de retenções na FD-REINF de maneira correta? Então são duas coisas diferentes, tá? E aí eu quero saber de você, ter segurança na hora de calcular as retenções e de gerar as informações na FD-REINF é uma coisa que é importante para você? É importante para você ter segurança, ter paz de que você está fazendo a retenção de maneira correta, de que você está gerando as informações e enviando na FD-REINF de maneira correta? Eu quero te afirmar que existe uma forma correta de gerenciar a geração das informações das retenções através de controles específicos. Isso eu estou te afirmando, tá? Existem sim formas de você fazer um gerenciamento dessas retenções utilizando controles específicos por tipo de retenção que vão facilitar a tua vida e dessa forma você não vai mais ter problema e é exatamente essa técnica que eu quero ensinar para você junto com o professor Marcos Lima no nosso treinamento de FD-REINF na prática. Dessa forma, você não vai mais se preocupar se as retenções estão ou não sendo feitas de maneira correta, ou se as informações que estão sendo enviadas estão ok, estão certas. Com o nosso método, com aquilo que a gente ensina no curso de FD-REINF na prática, você simplesmente vai ter tudo isso de maneira estruturada e concentrada nas suas mãos de forma simples e prática. Então, se você quer conhecer esse treinamento FD-REINF na prática, que está custando apenas R$ 97,00, acredite, tá? R$ 97,00, somente R$ 97,00. Você pode clicar no link que está aqui abaixo do vídeo, que tem lá FD-REINF na prática, que você vai poder ter acesso a esse treinamento e vai conseguir ter segurança no momento de fazer as retenções, beleza? Eu quero te ver lá no curso, adquire aí esse curso agora mesmo, me manda aí a confirmação de que você adquiriu, que a gente já vai liberar o teu acesso de maneira imediata para que você possa já começar e continuar os teus estudos hoje, beleza? Um forte abraço, pessoal, e até mais!